Ora, cá estamos nós. Já temos o Miguel aqui também connosco. Uh, Desde já apresentar mais uma conversa ativista e agradecer-vos a todos por estarem já aí. Já temos várias pessoas aqui a entrar. Vamos dar algum tempo ainda para termos mais alguns companheiros e companheiras aqui, aqui connosco. Pergunto já ao Miguel se me estás a ouvir bem. Estou a ouvir bem, Ok. Noel. Ouves-me bem? Sim, sim, também. Ótimo. Porreiro. E Uh, o Pronto, sinal, o sinal está suficientemente bem? acho que sim, estou a ver sem falhas. Se alguém estiver a notar alguma dificuldade, que às vezes nós não nos apercebemos, que ponha aqui nos comentários, por favor. O Miguel está ainda no seu local de trabalho, que é um local de trabalho. Foi fazer uma ronda pelos seus lindos bovinos que andam para ali no terreno. Ele foi ver se estava tudo bem. E agora já se juntou aqui connosco. Estou aqui pessoal a dizer que está tudo bem, por isso acho que estamos com uma boa ligação. Um, eu aproveito desde já para dizer também que durante este direto vamos ter aqui um coisinho aqui em baixo de uma agregação de fundos que nós vamos começar a fazer sempre que fizermos estes diretos. A angariação é essa que reverterá, como devem imaginar, para o trabalho aqui do Animal Seven, que é Portugal. É uma das nossas formas de subsidiarmos aqui o projeto, é através das angariações de fundos que fazemos nas redes sociais também, além de outras coisas, como a venda de merchandise, visitas ao espaço, que ainda não estão bem organizadas, mas em princípio a partir de outubro iremos ter aqui umas visitas mais organizadas e outras formas que nós criativamente encontramos, e o Miguel certamente saberá o que é que isto quer dizer, porque estamos sempre à procura de novas ideias e à procura com engenho, encontrar soluções para as dificuldades. Bem, acho que podemos dar início à nossa conversa de hoje. Hoje é espetacular, posso-vos dizer, é um grande privilégio poder falar com o Miguel. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dele, para quem não o conhece, que é o nome em Portugal, para quem já anda nisto há alguns anos, é um nome que é bastante conhecido. Eu pessoalmente nunca tive com o Miguel, o que é com grande pena minha. Eu, quando cheguei ao ativismo em Lisboa, ele estava a sair embora, por isso nunca nos cruzámos. Mas o Miguel Aparicio é vegano desde 98 e à altura em que tornou-se praticamente cabeça de fila para uma série de movimentos e uma série de propostas que iriam ser o início do movimento dos direitos animais em Portugal. Presidiu durante muitos anos a Animal, a Associação Animal, e lançou muitas iniciativas pioneiras para o avanço da proteção animal em Portugal. A tua ligação ficou um pouco difícil. Estás em movimento e ela Creio que já, está a congelar. creio que já melhorou. Mas, Creio que já melhorou. continuando, mais recentemente, depois de ter criado então o Santuário Animal na Amigni, mais recentemente também a Reserva do Touro Bravo, onde protege quase 400 animais, incluindo touros e vacas de lide, que é realmente um trabalho meritório e que merece ser falado. Primeira pergunta, como é que tu foste parar à Colômbia, meu amigo? Bom, Noel, antes de mais o privilégio é meu e uma saudação, um abraço a todas as pessoas que estão aqui connosco. Eu cheguei à Colômbia há 9 anos. Já estava um pouco aborrecido de estar em Portugal. Em Portugal tive experiências muito negativas, tem muito a ver com aquilo que vamos falar hoje. Uma pessoa, quando está a trabalhar nisto, infelizmente cria muitos inimigos e de uma maneira muito surpreendente, muitas vezes os inimigos que cria não são necessariamente agressores de animais ou exploradores de animais. Então eu tive uma experiência muito difícil em Portugal, depois de ter interrompido as minhas atividades na defesa dos direitos animais. Tiveram, enfim,
demorou muito, muito tempo. Eu comecei, era um miúdo de 17 anos, imagina. Uhum. E então foi algo, enfim, foi muito intensivo, mas foi muito, muito pesado. E, e acabei por vir parar à Colômbia, e estou aqui há 9 anos, e é um país também bastante complexo, é mais complexo ainda de Portugal. E aqui comecei, quando começou a pandemia, em março de 2020, a fazer este trabalho. Para ver que os padrões se repetem. Ou seja, onde quer que seja, em qualquer país, onde estejamos a fazer este tipo de trabalho, sobretudo estamos a fazer o trabalho de santuários, os padrões de inimizades, de guerras internas, não sei, não sei como chamar-lhe já, são muito repetitivos, não é? Mas é preciso elevar-nos acima disso e concentrar-nos naquilo que estamos a fazer, que é o mais importante, e em resultados práticos. Sim, sim. Então, enfim. E vamos tocar nesse assunto mais aqui um bocadinho. Para já, acho que todos querem saber mais sobre o teu projeto, sobre como é que isto começou, efetivamente, qual é a história do início. Todos temos uma história, todos temos um momento que acaba por ser determinante para fazermos isto, porque acho que ninguém planeou um dia ter um santuário de animais, não é? Não fazia parte dos projetos, certamente nenhum de nós. Uh, por isso, conta-nos um bocadinho sobre isto. Como é que começou? Quais foram as circunstâncias? Pois, eu devo dizer que em Portugal, nos meus tempos de animal, ou seja, há muito, muito tempo, havia um projeto para criar um santuário animal na região de Lisboa. Era a ideia de criar o primeiro santuário animal em Portugal. E não foi possível por uma quantidade de razões, enfim, difíceis, mas digamos que eu já tinha essa ideia. E claro, em Portugal, eu participei no resgate de animais de circo, animais de espécies selvagens que precisavam de um sítio para onde ir. Obviamente estávamos no começo de tudo e muitas vezes havia o episódio frustrante de ter uma situação que se podia resolver, mas não ter sítio para onde levar os animais e por isso não se podia resolver a situação. Mesmo quando a lei, de alguma maneira, através de meios judiciais, permitiria, se calhar, fazer muito mais do que aquilo que se pensava. Então, eu sempre tive essa ideia, mas acabou por não se realizar em Portugal. Aqui já na Colômbia, quando começou a pandemia, realmente eu já não tinha muitas intenções de continuar na Colômbia nesse momento, mas chegou a pandemia e o país fechou, o mundo fechou, e começámos a sair todos os dias para ir alimentar os cães e gatos de rua do pueblo daqui, ou seja, estamos a 30 minutos de Bogotá. A Colômbia é um país ainda muito rural, ou seja, Bogotá é uma metrópole brutal que tem mais habitantes do que todo o país, portanto é totalmente urbana, mas a 30 minutos de Bogotá está o campo. E então aqui, ao fazer esse trabalho com cães e gatos, comecei a ver animais amarrados nas bermas das vias, que antes não se via. Desde logo uma ovelha, e, portanto, obviamente, eu pensei, eu não posso sair todos os dias a ajudar cães e gatos e está aqui uma ovelha que precisa de ajuda e eu não a ajudo. Isso não teria nenhum sentido, muito menos se uma pessoa acredita nos princípios dos direitos dos animais e do veganismo. E, portanto, houve um dia em que eu resgatei a ovelha, uma semana depois um bezerrinho, outra semana depois outro bezerro, outra semana depois outro bezerro, e comecei a entender que aquilo que nós lemos em todos os panfletos de todas as organizações ativistas pelos direitos dos animais é real, mas em muitos sentidos é bastante pior ou diferente daquilo que os próprios panfletos descrevem. Por exemplo, aqui é muito comum, não há uma indústria forte de vitela na Colômbia, então o que é que acontece? Os bezerros machos que nascem das vacas leiteiras são imediatamente enviados para o matadouro para ser transformados em salsicha. E há um caminhão que, em todas as veredas da Colômbia, há um caminhão que dá voltas e voltas e voltas todas as semanas e está a recolher bezerritos que nasceram das quintas leiteiras e que são tratados como lixo. E eles recolhem os bezerros e levam-nos para o matador. Quando eu percebi que isso estava a acontecer ao lado do sítio onde eu vivia, ou seja, aqui é campo, todo este campo que existe neste município, 90% está dedicado a atividades leiteiras. Portanto, isto é uma coisa brutal. E é assim em todo o campo, na região de Bogotá. Ou seja, isto é uma coisa de uma dimensão... Não há palavras para isto.
Mas eu pensei, não, ok, já percebi o que é que está a passar aqui e eu vou começar a sair todos os dias e vou eu recolher os bezerritos antes do caminhão e trago-os e resgato-os e cuido eu deles. 3 anos e meio depois, estou metido em 400 problemas, porque é como tu dizias, Noel, não foi o grande plano, o master plan de toda uma vida. Aqui foi um pouco acidental, mas acabou por ser aquilo que é, e é um santuário de dimensões muito, muito grandes. Não digo isso com orgulho, digo isso com preocupação e com medo, Pois. porque é muito lindo, mas a realidade é muito dura. E especialmente aquilo que mais temos são animais de espécies grandes, que são os mais difíceis de cuidar. Não é? Mais uma vez, não o digo com orgulho, digo com preocupação, porque se por um lado é bom por eles, e obviamente tu sabes como é, não é? Alegramos-nos muito por poder oferecer-lhes essa oportunidade. Por outro lado, já não se dorme, já não se descansa, já não se está tranquilo, porque as responsabilidades são brutais. Aqui, em quase 400 animais, estamos a falar de um universo de uns 250 que são de espécies grandes, não é? Desde logo 127 vacas, touros e bezerros. Portanto, é algo complexo. Nem imagino, nem imagino a quantidade de alimentação diária só para esse. Claro que tu tens um espaço de pasto, mas isso não é suficiente quando temos tantos animais. E também há alturas em que há muito e há alturas em que não há quase nada. Claro, depende muito do clima, não? Depende. Claro. Eu não sei como é que correu este ano por aí. Aqui foi uma desgraça. Aqui não conseguimos ter nada mesmo. Está tudo a ser alimentado. Imagino com comida suplementada, não é? Ou seja, tens que comprar, não é? Claro. Sim, tudo comprado. Aqui, Palha, claro, feno e ração, claro, tem que ser. claro. Pois aqui não há estações, não é como em Portugal. Portanto, aqui é muito esquisito o clima. Então aqui é mais ou menos igual todo o ano. Pois, E esta é uma região muito... Exato. Mas por causa do fenómeno El Niño, a Colômbia está a ser muito afetada. Então, desde junho, que as chuvas praticamente desapareceram. E então, enfim, para entendermos um pouco a escala disto, nós temos 20 hectares de pastos verdes, não é? 20 hectares de pastos verdes que eram pastos de uma quinta leiteira. Aqui funciona uma quinta leiteira. Digamos, uma das realizações do projeto foi ajudar a fechar 4 quintas leiteiras e esta transformou-se num santuário de animais. As outras mudaram de atividade, os animais foram resgatados e vivem aqui. Esta, como era uma quinta leiteira, tem pastos de alta qualidade, que é uma grande ajuda, não é? E a infraestrutura é muito boa, porque, curiosamente, a infraestrutura de uma ganadaria, ironicamente, é uma infraestrutura perfeita para um santuário. Claro. Para cuidar dos animais, para abrigar os animais, para fazer 50 mil coisas. O que é que acontece? Se não chove, o pasto não cresce. Ou cresce muito devagar, não é? Então, a compra de comida, aqui compram-se 1.200 a 1.300 fardos de feno por mês. Mas, quando não há pasto para a manada grande, compram-se, além disso, 3.000 quilos de pasto, como laça, por dia. Além de tudo o resto. Além de tudo o resto. Ou seja, é uma coisa de loucos, não é? Então, é grave. E se o clima não ajuda, eu sei que em Portugal as coisas têm estado muito quentes e o clima tem estado muito agreste, não é? Mas aqui já é por razões que têm a ver com o fenómeno El Niño, porque normalmente o clima daqui é muito bom para isto, no sentido em que é um clima de chuva, é mais frio, aqui há principalmente animais de raças leiteiras e por isso são muito mais dados ao frio, então está perfeito para eles, mas quando não chove é estressante. Imagino. Nós todos, o nosso problema não é grave, mas se eu tivesse 127 bovinos, estaria neste momento muito preocupado, certamente. Mas porque nós no nosso espaço não temos bovinos, porque não achámos que tínhamos as condições, aí está, as condições ideais para ter bovinos, então ainda não demos esse passo. Temos muitos porcos, temos alguns ruminantes, mas o bovino já trabalhámos com resgate a alguns. Estava aqui a ligar e por isso é que eu perdi. Eu tenho que desativar aqui o meu telefone porque alguém me tentou ligar
Ok. e a chamada de abaixo. Deixa-me só voltar. Uh, e agora, mais recentemente, o que tem acontecido é que tu tens intervencionado, acima de tudo, animais de lide. Tens realmente, praticamente todas as semanas, vejo uma história tua com mais um bezerro ou mais uma vaca que sai da indústria cruel da tauromaquia. Algo que tu, algo com o qual tu tens uma relação muito íntima já desde o início, não é? Desde Lisboa, desde o Campo Pequeno e do início dos protestos e manifestações. Conta-nos um bocadinho mais sobre isso. Pois, boa pergunta, Noel, porque eu aí tenho que fazer um meia-culpa, não? Porque, lá está, é, em Portugal, o movimento anti-touradas de Portugal começou um pouquinho antes de eu ter aparecido, mas era uma coisa muito disfuncional. Havia quase nada, coisas muito, muito incipientes. Noel, perdido, tu estás-me a ouvir bem? O meu áudio ficou comprometido, mas já voltou. Já, ok. Então, dizia-te que quando eu comecei em 1998, a história das touradas foi uma das portas de entrada para a questão dos animais em Portugal, Uhum. mas era um trabalho muito frouxo, ou seja, era a história de Barrancos, a polémica de Barrancos. Hoje nem sequer sei como é que isso está, Está na mas isso mesma. está na mesma. Pois, nessa altura era uma polémica brutal e por isso começou, mas claro, era uma coisa muito frouxa, mal organizada inicialmente, e depois começou-se a fazer muito trabalho por essa via e por outras, e começou-se a fazer um trabalho mais global contra as corridas de touros em geral. Obviamente eu tive um papel importante nisso. Basicamente, quando eu terminei e me afastei, já não havia uma empresa que se atrevesse a patrocinar touradas em Portugal. Uhum. E, portanto, eu achava que estava a fazer uma grande coisa. E depois, de certa maneira, isso tinha valor, obviamente. Mas é preciso pensar numa coisa que eu não tinha pensado antes e que eu aqui comecei a entender, especialmente já tendo um santuário. E eu sei que tu também lidas esse dilema, não é? Ou seja, nós queremos que acabe a ganadaria. Para onde é que vão os animais? Nós queremos que Exatamente. acabe as corridas de touros. Para onde é que vão os animais? Nós queremos que acabem as lutas de galos. Que aqui querem proibir as lutas de galos, que são permitidas por lei, as corridas de touros, as corralejas, que são uma espécie de corridas de touros populares, são terríveis, mais isto, mais aquilo, querem proibir tudo. Qual é o plano para receber um animal sequer? Não há. Onde é que estão os recursos para proteger um animal afetado por todas estas indústrias? Não existe. Então, aí só estamos a fazer 50% do trabalho e estamos a criar um contexto em que os animais são revitimizados. Porque, obviamente, estamos a dizer, eu nunca parei para pensar nisto quando fazia isso em Portugal. E por isso digo-me é a culpa. Quando se interrompiam touradas, não? Quando se interrompiam touradas de morte, quando se interrompiam tiro aos pombos, quando se interrompiam uma quantidade de coisas que se conseguiram interromper, para onde é que foram os animais? Esses animais que já não foram usados nessa corrida de touros, onde é que terminaram? Seguramente regressaram à ganaderia e foram utilizados noutra. Ou se calhar foram diretamente ao matador. Ora bem, se isso era uma questão totalmente ignorada há 15 ou 20 anos atrás, porque o movimento não tinha esse tipo de maturidade, hoje já temos que pensar de maneira diferente, estamos em 2023. Então, aquilo que eu comecei a fazer aqui foi entender, ok, o que é que está a acontecer com todos estes animais? E comecei a falar com gente do mundo tauromáquico. A propósito, eu devo dizer, eu atualmente, eu prefiro 10 milhões de vezes falar com pessoas do mundo da exploração animal do que falar com veganos, porque os veganos já são veganos, então o que é que eu quero falar com eles, não é? Só falar sobre veganismo, pronto, não é muito produtivo, não é? Então eu prefiro falar com pessoas do mundo da exploração animal, porque as pessoas do mundo da exploração animal são aquelas que deveriam mudar e queremos que mudem, mas também para que isso aconteça, se temos uma abordagem construtiva, isso é mais fácil, se temos uma abordagem apenas crítica, nem sequer nos vão ouvir. Então eu comecei a falar com pessoas do mundo tauromáquico e comecei a entender de uma maneira muito surpreendente que muitos querem mudar. Eles já perceberam que isto se acabou. Pode durar 5 anos mais, 10 anos mais, 15 anos mais, mas já chegou ao fim. E economicamente, para eles está a ser um desastre. Então, muitos destes animais estão a terminar de uma situação completamente catastrófica.
mal alimentados, em ganaderias que já não têm condições económicas para mantê-los, ou são vendidos, no caso da Colômbia, são vendidos para o Peru ou para o Equador para ser torturados lá, ou para estas corralejas horríveis que há no norte da Colômbia, ou vão para o matador como carne terceira. Então eu digo, é isto que estamos a conseguir, que estes animais terminem de maneira igual ou pior, e nós ficamos com a vitória política de dizer que estamos a acabar com isto. Então, eu pensei, não, é preciso começar a construir soluções e é preciso não deixar estes animais atrás. Então, comecei a fazer esse trabalho e tem-se resgatado bastantes, são muito complicados, são animais muito complicados, ou seja, acho que presta-se um muito mau serviço a estes animais quando se diz que não são agressivos, ou quando se diz que não são não sei o quê, ou seja, são extremamente agressivos, os bezerros de lide nascem a investir, eles são muito desconfiados, extremamente inteligentes, extremamente analíticos, mas são animais muito perigosos. E, portanto, a sua proteção é muito mais cara e muito mais complicada do que a de um bovino normal. Não é? Então, eu pensei, começámos a fazer este trabalho no fim de dezembro, no início do ano anterior, eu já perdi noção do tempo, e eu pensei, seguramente muita gente se vai unir a esta iniciativa, porque senão não se está a fazer nada. Está-se a condenar todos estes animais a morrer de uma maneira igualmente terrível, ou pior, sem que ninguém veja. Não podia ter sido mais ignorada esta iniciativa, não só na Colômbia, no mundo. Ou seja, toda a gente quer ir pegar no cartaz sexy, ir para a porta da Praça de Touros, gritar aos toureiros que eles são terríveis. Não é? Eu fiz isso. Eu comecei por fazer isso. Todos fizemos. Eu dei o exemplo, não? Sim. Mas onde é que estão as soluções para estes animais? Não podemos fazer uma coisa e depois esquecer a outra parte. E não é assim com tudo. Ou seja, queremos acabar com os jardins zoológicos. Maravilhoso. Por onde é que estão todos os animais? Queremos acabar com a ganadaria. Quantos ganadeiros, como te dizia, já ajudámos 4/5 leiteiras a deixar de ser a leitaria. Isso é incrível. E eu financiei isso. Incrível. Eu financiei isso em certos casos parcialmente e noutros casos totalmente a partir do meu próprio bolso. E já cheguei a um ponto em que eu já não posso mais, já não tenho capacidade para fazer isso. E agora tu não imaginas a quantidade de ganadeiros que me escreve a dizer eu também quero. Uhum. E eu digo, ok, então como fazemos? Então o que é que acontece? O movimento repete sempre classicamente a mesma abordagem. Isto está mal, é preciso proibir isto, é preciso acabar com aquilo, isto é terrível, isto é assim, isto é assado, isto é cozido, isto é frito. Mas quando chega o momento de criar soluções, o Estado resolve. Exatamente. É preciso proibir isto e o Estado resolve. E os santuários? Pois. Exato. E pelo caminho investimos na hostilidade, não é? Da nossa parte para os produtores, para os criadores, que isto não serve desculpa, mas toda a vida fizeram isto e faz parte da nossa cultura, social mesmo, a alimentação, o sistema alimentar, está tudo interligado. E se nós hostilizarmos estes agentes, que são agentes que fazem parte do problema, mas também podem fazer parte da solução. E nós pomos completamente de lado. E ao pô-los de lado, estamos a tirar uma oportunidade de podermos ajudar animais a terem uma vida digna. Pelo menos estes últimos, estes que nós queremos que deixem de ser explorados, esses que fiquem no final, que tenham uma vida digna e não que sejam tratados como os outros, como estavas a dizer. Mas é muito comum na comunidade vegana, e eu falei disto hoje num pequeno vídeo da apresentação. Nós hoje vamos falar de coisas que geralmente as pessoas não falam disto. Parece que estamos todos com medo de abordar os problemas do veganismo e do ativismo mais ligado à intervenção política, porque com medo de trazer algum tipo de problema para dentro do movimento. Os problemas estão todos lá dentro. Nada que a gente diga aqui hoje vai mudar, vai afetar de forma negativa o movimento, que está muito afetado de forma negativa. Por isso vamos falar abertamente sobre estas questões. Mas, por exemplo, nós tenho várias situações aqui em Portugal, mesmo de intervenções políticas, de protestos, manifestações, marchas, em que parece que o pessoal só quer que estejam lá veganos. E eu estou sempre a lutar contra isto, a dizer, mas se forem os veganos, estamos a mudar quem? Eu quero é que venham os outros. A gente diz o que é que vai fazer. E se aparecer lá um que não é vegano, é porque está à procura de respostas para alguma coisa. Por isso, se ele aparece em algo que nós estamos a dizer,
nós somos isto, nós defendemos isto, e esta pessoa vem sem o ser, é porque está à procura de portas. Que alguém abra a porta para uma mudança a nível ideológico, a nível de mentalidade. E a outra questão até engraçada, ainda há dias esteve aqui um colega nosso, pronto, também é ativista, é vegano, e nós temos muitos voluntários que ficam aqui connosco por períodos mínimos de um mês e vêm todos os quadrantes do mundo. E ele a perguntar, mas vocês só aceitam pessoas veganas? E eu, mas que sentido é que isso teria? Antes, pelo contrário, eu quero é que os que não são veganos venham, porque eles, enquanto aqui estiverem, vão ser veganos, porque é a nossa regra, é a única regra que nós temos aqui. As pessoas, a partir do momento que entram no nosso espaço, respeitam isso, que é, não há opressão animal dentro deste espaço. Lá fora, façam o que quiserem, aqui dentro têm que viver segundo essa regra. É a única regra que nós temos. E o que é incrível é que há muitas pessoas que vêm que não são veganas, mas se elas estão a querer vir fazer voluntariado num projeto que é assumidamente vegano, abolicionista e pelos direitos animais, é porque anda à procura de alguma coisa. E quase todos eles saem daqui a dizer, para mim acabou, para mim está feita a mudança, porque a experiência é isso. Não é? Por isso, voltando atrás, nós hostilizando os agentes económicos que, de uma forma mais rural, de uma forma mais... Até mesmo o pessoal que tem grandes empresas, os grandes grupos económicos, os grandes matadores, todo este pessoal vai fazer parte da mudança. Eles vão ter que ser incluídos na mudança. E nós temos que conseguir conversar com eles. É inevitável. Sim. Eu vou mais longe. Eu devo dizer, eu não tenho muitos amigos, porque eu gosto de falar das coisas transparentemente. E este é um movimento, curiosamente, um movimento por direitos animais, é um movimento estático. Estamos em 2023, é igual. Há 10 anos atrás era igual, há 20 anos atrás era igual. Ou seja, não muda, as estratégias não mudam, as abordagens não mudam, só está mais modernizado com as redes sociais e com melhor design e não sei o quê. Mas basicamente é um movimento muito estático. É um movimento pouco autocrítico, é um movimento de crítica social, mas é um movimento pouco autocrítico e muito resistente à crítica. Eu já não considero nenhum movimento, nem nada, porque eu gosto de pensar independentemente e entender o que é que pode prestar um melhor serviço aos animais. Não é? E, portanto, por essa razão, aquilo que eu penso é que... por essa razão, aquilo que eu penso é que já é preciso uma pessoa afastar-se um pouco dos cânones principais e questionar o que é que pode gerar um melhor resultado. Não é? O movimento de defesa dos direitos animais pensa em duas coisas. Pensa em falar com o Estado e em falar com veganos. E em falar com outros defensores de animais. Sim? E são as duas abordagens mais ineficientes que há. Porque falar com outros defensores de animais só é importante no sentido em que se discutem estratégias, chegam a conclusões. Obviamente, esta conversa é importante, não é? Ou seja, estamos a ter uma reflexão aberta, sem paradigmas completamente cristalizados. Mas, quer dizer, temos que sair da bolha, não é? Ou seja, se estamos só uns a falar com os outros e a medir a nossa pureza constantemente, não estamos a fazer nada. E se estamos a ir falar com o Estado, consistentemente, esperando que o Estado resolva tudo através de leis e decisões governamentais e legislativas, estamos completamente equivocados. Porque isso não aconteceu nunca na história da humanidade. Ou seja, o Estado vem sempre muito depois. E quando vem mal. Vem tarde, vem mal, vem de maneira ineficiente, vem de maneira que tem 10 mil erros diferentes, mas esse é o sentido da história. Então é muito mais eficiente se nós falamos com pessoas e se falamos, desde logo, com pessoas que, como tu dizes, não é? Ou seja, que estão numa posição em que precisam ainda de mudar, em que estão uns mais abertos, outros menos abertos, empresas, agentes desse mundo. E repara, se nós pensamos bem, a estratégia legislativa é extremamente ineficiente. Tu continuas a ver hoje, essa foi uma das razões pelas quais eu me afastei desse mundo. Eu estive muito metido no mundo das organizações de proteção dos animais. Obviamente eu tinha uma pobre em Portugal, não tinha dinheiro para mandar fazer absolutamente nada, ou seja, era uma vida de miséria franciscana, mas as organizações de defesa dos direitos dos animais europeias eram riquíssimas. Então eu vi esse mundo e eu
via as suas estratégias, as suas abordagens, a maneira como conseguiam fundos e a maneira como os utilizavam, tudo era muito ineficiente. Não servia realmente os interesses dos animais. E é sempre a mesma estratégia. Pedir 100 para ficar com 1 na estratégia legislativa, não é? Que a lei, primeiro dizem que querem proibir não sei o quê, mas depois, 10 anos depois, sai uma lei que proíbe apenas 1% daquilo que se diz, define apenas regulações de 1% daquilo que se pede. Gastaram-se quantos milhões de euros em campanhas que são completamente ineficazes, ineficientes, são até quase ridículas na maneira como desperdiçam recursos sem gerar resultados concretos para os animais. E depois, muitas vezes, até falha, nem sequer com 1% se fica, e diz sempre, não, mas é preciso continuar. Então, se tu só tens um martelo, desculpa, já não sei que idioma é que eu falo, tu só tens um martelo, tudo vai-te parecer um prego. Não? Então, a estratégia é sempre a mesma. Eu tenho um martelo, então a minha estratégia, tudo é um prego. E eu vou andar a martelar por todos os lados como se tudo fosse um prego. Não há nenhuma dinâmica, não há nenhuma maturidade. Então, é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmíssimo discurso, a mesma abordagem, o mesmo tipo de manifestações, e a medição de resultados é inexistente. E há uma total indisponibilidade para mudar de visões e para mudar de estratégias, e é o que estávamos a dizer, ou seja, uma pessoa acaba por ser atacada com as pessoas de dentro. Ou seja, eu estou aqui na Colômbia, estou a fazer isto há 3 anos e meio, eu não tive até hoje um problema com um explorador de animais. Os exploradores de animais ou me ignoram, não querem saber, continuam a fazer o que eles fazem, ou procuram para ver como é que eles podem mudar, certo? Os problemas estão sempre do lado de dentro. Ou seja, Exatamente. Os ataques radicais e até violentos e até agressivos vêm de dentro. Porquê? Porque este é um movimento, uma vez mais, pouco autocrítico, muito cristalizado, que quer fazer em 2023 o mesmo que em 2013 e em 2033. Ou seja, é muito pouco autocrítico porque aqueles que nós, como movimento, queremos defender, não têm capacidade de nos criticar. E esse é um grande problema do movimento animalista. A vítima, por assim dizer, não faz juízo, não faz juízo do nosso comportamento. Se fizesse, certamente que muita coisa mudaria. O que acabas de dizer, Duel, o que acabas de dizer é um dos princípios mais importantes de tudo isto. Infelizmente, as vítimas, que todos nós representamos ou devemos representar, não se podem representar elas mesmas. Então, podemos aproveitar-nos delas de 100 maneiras diferentes, não é? Sim. E aí é que está o grande problema. Exatamente. Mas eu estava a te ouvir e estava a me lembrar que eu também já fiz parte de alguns projetos e outras iniciativas, movimentos cívicos, e todos eles acabam por esbarrar na mesma repetição, no mesmo cristalizar, como estavas a dizer, e quando depois, até tu próprio, que fazes parte, até foste um dos fundadores daquilo, tentas mexer alguma coisa porque a coisa não está a resultar, todos os outros resistem a qualquer tipo de mudança. Claro. E nós temos que nos ir adaptando. Se não está a funcionar desta maneira, se nós não estamos a chegar a lado nenhum, temos que mudar. O que eu fiz, e também tu acabaste por ter que fazer também, foi amigos, negócios à parte, vocês continuem, eu vou iniciar algo que faça sentido e que não fique parado, que seja algo mutável, que esteja sempre a crescer, sempre a aprender, sempre a tentar chegar a algum lado. E eu ouvir também a dizer que não tens problemas nenhums com os produtores, que é uma realidade que nós também vivemos. Nós não somos atacados pela indústria cá em Portugal, porque nós não atacámos a indústria. Eu lembro-me, claro que há pessoas mais nervosas e às vezes quando estamos a fazer algum tipo de ação vêm-nos atacar verbalmente de uma forma mais calorosa. E eu lembro de ter uma vez uma grande discussão numa vigília que estávamos a fazer no Matador com o representante da Associação de Produtores de Limusine em Portugal, das vacas de limusine, e ele começou lá muito indignado que estávamos a destruir o estilo de vida dele e a levá-lo à ruína, não sei o que mais. E eu virei para ele e só lhe disse uma coisa, muito calmamente: mas como é que eu lhe posso estar a fazer isso se eu nem sequer o conheço? É que não é nada, eu não tenho nada contra si, eu tenho contra o que pessoas como você representa. Agora, assim objetivamente, eu nem sequer o conheço, eu não tenho nenhuma forma
de o julgar de que maneira for. E o homem ficou um bocado baralhado com essas palavras, depois conseguimos ter uma conversa bastante calma e pausada. Depois, entretanto, apareceu o dono do matador e tivemos os três ali a ter uma conversa que foi, obviamente, uma conversa de amigos, mas também não foi uma conversa de inimigos. Claro. Ou seja, foi criado ali um espaço de respeito. E é isso que acontece. E o nosso trabalho, mesmo da parte das autoridades veterinárias, da parte das autoridades civis, não tem oposição. Não, eles sabem o que é que a gente faz. Eles sabem que há coisas que nós fazemos que não é by the book, mas Claro. nós não estamos, de alguma forma, fazer algo que a sociedade, que é necessário na sociedade neste momento, mas que o poder político não tem capacidade de o fazer. Nós estamos a substituir-nos um bocado, a pôr-nos um bocado à frente daquilo que terá que ser um futuro, não é? De libertação animal, e por isso criámos aqui um certo respeito, precisamente porque não andámos a criar hostilidade barata e insultar todo mundo só porque estão do outro lado, porque aqui não há dois lados. Nós fazemos parte todos da mesma sociedade, a sociedade é uma e nós fazemos parte dela, quer queiramos, quer não. Nós temos que saber lidar com isto. E é preciso ver o momento histórico, não é? Diria eu, porque, repara, inevitavelmente, quando tudo isto começou há muitos anos atrás em Portugal, havia dois lados. Sim? E era inevitável, porque aquilo que se começou no meu tempo, ou seja, não havia como não, porque era preciso começar a partir de pedra e dizer isto está mal, aquilo que vocês estão fazendo mal. A desobediência faz parte do início de qualquer movimento, senão... E tu tens que dizer que o toureiro faz está mal, ou o caçador, ou este, ou aquele, ou o outro, mas lá está, estamos a falar de um período que foi de 1998 a 2010 e já em 2010 já eu estava numa etapa diferente e a entender várias coisas diferentes porque já estava a perceber, ok, o tempo daquilo já passou, já é preciso ver as coisas de maneira diferente porque já estamos noutra etapa. Claro, e fui muito atacado por isso, eu tive que me afastar porque as guerras internas tornaram-se completamente impossíveis. Isso foi uma coisa, a guerra que me fizeram foi uma coisa, repito, eu tinha muitas zonas de Portugal onde eu não podia entrar, porque qualquer tauromáquico que me visse, eu sofri tentativas de assassinato, tudo aquilo que tu quiseres, porque, obviamente nessa altura, quando tu estás a partir de pedra e a começar, estás a criar problemas económicos para uma indústria que vivia feliz e contente até esse momento, não é? E esses problemas económicos têm que ver com uma crise de consciência que de repente a sociedade começa a ter. Então, nessa etapa, obviamente, havia um trabalho que havia que fazer que era mais desse estilo. Mas estamos em 2023, nós não podemos continuar a pensar da mesma maneira. E eu acredito que, claro, a vida ensina-nos muitas coisas e a experiência ensina-nos muitas coisas, mas eu acredito que atualmente aquilo que devemos fazer principalmente é criar soluções. Não é propor, é criar. Sabes? Porque o próprio Estado vai olhar para ti e vai dizer, ok, estes não vêm aqui dizer-nos como é que devemos fazer as coisas. Não vêm aqui dizer-nos que isto está mal ou que isto está bem. Estes já estão a fazer. Exatamente, é aí que nós temos que chegar. Exatamente. E estão a fazê-lo sem andar a guerra com o A, e com o B, com o C e com o D, e incluem o A, o B, e o C e o D, e no fim de contas isto é possível. E portanto o Estado, se calhar nesse momento, em qualquer país, começará a seguir esse exemplo, depois desse exemplo estar consolidado. Mas esse exemplo tem que partir de nós. E é inevitável, porque senão não estamos a fazer nada. Ou seja, estamos a repetir o mesmo sempre. Não é? Exatamente, Miguel. E eu volto... A nossa relação com a autoridade veterinária, que geralmente quem lida com animais, com associações que lidam mais com animais de pecuária, é sempre muito hostil. E eu tenho vários exemplos que poderia enumerar. A nossa, porque foi trabalhado nesse sentido, é uma relação de cooperação. Porquê? Porque nós não vamos lá obrigar a dizer vocês têm que fazer isto. Nós vamos lá. Existe essa situação. Eu tenho aqui a solução. Vocês querem colaborar connosco para encontrarmos uma solução, porque só vocês é que podem viabilizar isto. Nós temos aqui a solução. Estes animais podem ir para aqui, nestas condições, e ver neste espaço. Vocês estão disponíveis para ajudar na parte legal da situação para que isto possa acontecer. E é isso, não é chegar lá, isto aconteceu, isto tem que ser resolvido, vocês são isto, vocês são aquilo, vocês não fazem nada.
Eles não podem fazer, eles não têm meios de agir nesse sentido. A única coisa que eles podem fazer é chegar lá, proceder legalmente, autuações, essas coisas todas, e no último recurso, animais para abate sanitário. Pá, não nos agrada, isso não é uma solução que nos agrade. Claro. Eu nunca iria denunciar uma situação às autoridades para a qual não tenho uma solução para os animais, porque eu vou pôr os animais em perigo. Porque se eu não tiver uma solução para os animais vão para abate. É a única solução a única coisa que lhes vai acontecer. E já tive que lidar. Sim. Mais uma vez, aquilo que tu estás a dizer é um princípio-chave que é tão ignorado neste movimento, que são palavras sábias e são palavras de responsabilidade moral. Não é? Ou seja, tu estás a dizer, eu não vou denunciar uma situação a bem dos animais que vai gerar o sacrifício dos animais. Uhum. Acabas de dizer, oxalá que o movimento entendesse isso. Que não faz sentido. E já me aconteceu ter que fazer uma intervenção muito rápida de salvar 20 e tal porcos e mais os caprinos, porque eles não estavam numa situação boa, não estavam, mas estavam numa situação provisória. E foram denunciados, e foi alguém da causa animal que denunciou, e quem o estava a manter também era da causa animal. Não tinha as melhores condições, mas eles estavam ali, estavam vivos, tinham sido resgatados. E obviamente, que esta pessoa, ao acusar a situação, houve a intervenção das autoridades, as autoridades decretaram o abate sanitário. Pá, eu vou ser muito honesto. O Noel entrou em ação e tive que andar dias a encontrar soluções e os animais desapareceram. Desapareceram do sistema. Tiveram que aparecer noutro sítio. Mas é isto, as pessoas, quando veem situações que podem não ser as ideais, em vez de tentarem aproximar-se de quem está a criar a situação e dizer, olha, isto não está certo, porque é que está a acontecer? Precisas de ajuda? Podemos fazer alguma coisa? Não. Vamos atacar esta pessoa porque isto não está certo. E não pensa nos animais. E termina o animal revitimizado. Exatamente. Então, o que é que se está a mudar aí? Agora, façamos aqui um exercício, Noel, e pensemos, para que é que serve a proposta de proibição das corridas de touros? Que é exatamente aquilo que acabamos de dizer. Ou para que é que serve a proposta de proibição da experimentação animal? Ou para que é que serve a proposta de proibição de não sei o quê? Se não há um plano real para ajudar esse animal. Sabes para que é que serve? Para criar um holocausto. Aqui na Colômbia estão a propor, como te digo, a proibição das corridas de touros, das corralejas, do coleu, das lutas de galos, disto, daquilo. Querem proibir tudo. O que não vai acontecer. Isso é politicamente inviável e eu acho que muitas vezes estão a fazer isso por causa da agenda política, para ficar bem, para sair a dizer que querem proibir isto, aquilo e o outro. E, portanto, muitas vezes são jogos políticos. Este movimento tornou-se muito político, num sentido negativo, muito mais do que aquilo que deveria ser. Político é por natureza, mas tornou-se já político partidário, já político com outro tipo de agendas que já não são boas. Não é? Então eu digo, ok, maravilhoso, então querem proibir tudo. Vamos assumir por um momento que o Estado colombiano proíbe tudo isso. O que é que se vai fazer com milhares e milhares e milhares e milhares de galos de luta, de touros de lide, de touros disto, touros daquilo, de assim, de assado, cozido e frito? Ou seja, o que é que se vai fazer com todos estes animais? Onde é que vocês estão a criar recursos e soluções logísticas para todos esses animais? Aqui estamos a tentar fazer isto com os touros de lide. Quem foi a primeira pessoa que apareceu aqui com €1, ou com uma pá na mão, ou com um bocado de arame, para protegê-los? Ninguém. Então, o que é que se quer fazer com isso? Quer-se causar um holocausto brutal para ficar bem na agenda política e na fotografia. E, portanto, para isso não contem comigo. Então, é muito mais... Além do mais, isso é inviável, é politicamente inviável. Porque, obviamente, nenhum Estado tem políticos que se vão arriscar a tomar uma medida dessas que sabem aquilo que isso significa em termos práticos. Ou seja, por isso é que temos que ser muito mais razoáveis e muito mais práticos e dizer, ok, vamos pensar nisto de uma maneira muito, muito pragmática. Vamos esquecer o Estado, porque o Estado não se vai envolver nisto, e o Estado, quando se envolve, complica, não descomplica, mas vamos esquecer o Estado por um momento e vamos pensar como é que se pode resolver isto. Vamos falar com as pessoas do lado de lá. Só precisamos que 2 ou 3 se unam e a partir daí começa a mudança. Mas não deixemos os animais esquecidos. Porque se os animais ficam atrás, estamos a anunciar vitórias vazias que geram um holocausto. Dou-te um exemplo, Noel. Aqui está a pôr-se em prática, desde há uns anos, a proibição da utilização de animais nos veículos de tração animal. Basicamente estamos a falar de equinos de várias espécies, ou seja,
cavalos, mulas e burros, utilizados em carroças para o que tu possas imaginar. Então, proibiram-se essas carroças em ambiente urbano, em ambiente rural não se proibiram. E é uma proibição que tem uma moratória, leva anos a cumprir, portanto agora está-se a chegar ao fim do tempo de cumprimento da legislação e toda a gente tem a pressa de pôr isso a andar. Então, todos esses projetos de lei contemplavam, e essas leis contemplam, oferecer motoquatros, veículos alternativos às pessoas que utilizavam as carroças, etc., a reconversão profissional das pessoas, maravilhoso. Tudo isso está a fazer-se à custa destes animais. Porquê? Porque para a fotografia chegam todos no dia 1 e dizem recebemos aqui 20 cavalos, 30 cavalos, 200 burros, 300 mulas, hoje estão lá não sei quantos veterinários a vê-los, etc, tal, e agora vão ser todos relocalizados. E nunca ninguém mais pergunta por ele. O que é que está a acontecer? Estão todos a terminar em salsicha. Estão todos a terminar em salsicha. Então, é uma mentira. Não é uma lei de proteção dos animais, é uma lei de agressão aos animais. Porquê? Porque não se fez sem criar soluções para esses animais. E, portanto, vão todos terminar em matadores para ser convertidos em salsichas. Então não se está a fazer absolutamente nada. Então, o movimento está tão acostumado a aceitar muito pouco e a convencer as pessoas a aceitar muito pouco, porque as grandes organizações dos direitos animais dependem economicamente disto. Ou seja, também é um exercício importante a fazer, por isso é que eu não tenho muitos amigos, mas é a realidade. Ou seja, o que é que vão fazer estas organizações que têm orçamentos de 5 milhões de euros ao ano, 10 milhões, 15, 20, 30, 700 milhões de euros ao ano, que não são portuguesas, obviamente, porque em Portugal não há nada disso. Mas no norte da Europa, nos Estados Unidos, o que é que vão fazer no dia em que a exploração dos animais acabar? Vão viver de quê? Que atualmente vivem de donativos e vivem de campanhas que são promessas vazias que não servem para nada. São quimeras, são sempre proibições que algum dia acontecerão. E conseguem resultados muito, muito, muito frouxos. O que é que vão acontecer e o que é que vão fazer todas estas pessoas no dia em que isso acabar? Então, às vezes, parece-me que há uma dependência desse mundo e há quase que um interesse em manter as coisas como estão, porque já há quase uma economia de solidariedade que depende disso. E é uma grande falsidade, porque, ou seja, estamos a proibir coisas que resultam num massacre brutal, mas escondido e silencioso, do qual ninguém fala, que já não é sexy. Então estamos a atrair os animais e estamos a participar numa grande mentira. E por isso, aquilo que tu estavas a dizer, Noel, parece-me um princípio-chave. Ou seja, tu não vais iniciar um processo de denúncia se tu não tens uma solução para os animais. E por isso, eu felicito-te por isso. Porque isso é aquilo que está a fazer falta. É esse sentido de responsabilidade. Consequência, sabe? Não, mas as pessoas à tua volta, e tu sentes isso certamente como eu sinto, não valorizam nada disto. Não há, isto é algo que nós sabemos bem o trabalho que dá, o network que tu tens de criar, a rede de influência que tens que ter, a rede de interajuda que tens de criar para que possas encontrar uma solução que às vezes tem que ser de um dia para o outro e tu tens que o fazer, senão aquele animal, o fim dele vai ser o pior. Nós ao construir o nosso espaço, o principal objetivo era ter um sítio onde os animais possam ser levados. Depois pensa-se no que vem a seguir. O que interessa é que naquele momento tem que haver um sítio para os animais poderem ir. Pronto. Um sítio de quarentena, um sítio onde os animais possam entrar. Depois a gente faz o que tem que fazer, seja com as autoridades, seja sem as autoridades, aquilo que tiver que ser feito. Mas o principal é isso. E nós tínhamos muitos problemas com isso, porque nós antes de ter santuário, nós resgatámos muitos animais, muitos mesmo. Animais esses que iam parar a outros sítios, e a gente andava sempre a pedir ajuda a outras pessoas, tinham propriedade, tinham algum terreno, a gente andava sempre nesse lufa-lufa. E depois, bastava que o tempo, isto é por 2 ou 3 meses, mas demorava 4 meses, já estavam as pessoas a começar a estressar. É esta quase incapacidade de nós sacrificarmos realmente o que quer que seja por eles, porque ao fim de algum tempo parece que o nosso especismo, porque eu acredito que nós somos todos especistas, nós temos todos, somos humanos e somos sobranceiros e temos a mania que somos os donos disto tudo, e mesmo dentro da comunidade o especismo está presente, porque ninguém deixa de tomar um café para
para ajudar um animal, ou ninguém deixa de pagar a mensalidade para ter o Facebook registado, ou logo como é que é, agora está na moda ter aquele Blue Badge, aquela porra custa 17 euros por mês, e eu vejo tanto ativista com aquilo, que isso é para quê? 17 euros Não que sabia disso. dava para Não ajudar, sabia. dava para ajudar aí um santuário, qualquer coisa, mas o pessoal anda, não canaliza nem os recursos que têm disponíveis, porque as pessoas têm recursos, não os conseguem canalizar para algo que possa ajudar animais, que possa encontrar soluções. Andámos todos a falar sobre o assunto, falámos, discutimos, opiniões para aqui, opiniões para ali, mas quando é preciso criar soluções, não, as pessoas desmobilizam. Quando é preciso, olha, preciso de ajuda hoje, não aparece ninguém, eu preciso de ajuda amanhã, está todo mundo a lanchar ainda, né? Está muito Não, complicado. não, e em última análise, mais uma vez eu não tenho muito amigos, porque é muito inconveniente ter estas coisas que são a realidade, não é? Repara, a libertação animal, quantas vozes existem para a libertação animal? Quantos perfis nas redes sociais de pessoas, de organizações, de grupos, disto, aquilo, manifestações de rua, vão e pintam-se e fazem e acontecem, etc. Não sei quanto. O santuário, qualquer que ele seja, é o sítio por excelência onde a libertação animal se realiza. A Uhum. libertação animal não é uma ideia, certo? Porque se é só uma ideia, não serve para nada. A libertação animal é um objetivo que tem como princípio, obviamente, certos raciocínios éticos que, em última análise, têm que ser levados à prática. E têm que ser levados à prática de muitas maneiras diferentes, através do mecanismo, através de campanhas de educação, através de tudo aquilo que quisermos. Não é? Mas, em última análise, nada disso tem sentido, nada disso serve para nada, se no dia de hoje há indivíduos que existem e precisam de ajuda hoje e o movimento lhes dá uh, as costas. Uhum. E, portanto, isto que tu estás a dizer é muito certo. Em última análise, cada um de nós tem que pensar naquilo que eu estou disposto a gastar de tempo, de energia, de dinheiro, de atenção, quer que seja que eu esteja disposto a contribuir para ajudar a concretizar o ideal do animal, eu tenho que perceber o que é mais eficaz e como é que eu posso utilizar estes recursos, energia, tempo, atenção, dinheiro, não sei, o que quer que seja, que possa gerar um resultado mais produtivo para os animais. Não é? E, portanto, isso não se faz. Não se mede a produtividade daquilo que se faz, porque muitas vezes está-se a fazer algo para dizer que se faz, para picar o ponto. Ou seja, eu fui o primeiro grande organizador das marchas por direitos animais que se faziam todos os anos em Lisboa, não sei como é que está isso agora, mas fazia-se era a marcha animal, não é? Agora não tenho a menor ideia. Começou para aí com 200, 300 pessoas e depois já quando eu me afastei, eram milhares de pessoas. Não sei como é que estará isso agora. De todas as maneiras, uma pessoa tem que pensar, ok, realmente essa marcha ou tem objetivos muito concretos que podem ser medidos quanto à sua produtividade, ou será que há outras maneiras mais produtivas de utilizar esse tempo e esses recursos para produzir resultados mais tangíveis para os animais? Isso é um exemplo, obviamente, não é? Mas esse tipo de raciocínio não se faz. Ou seja, é sempre, vamos fazer aquilo que se faz todos os anos. Vamos fazer aquilo que se fez sempre. Vamos fazer o mesmo tipo de campanhas. Ou seja, eu não tenho uma agenda, porque eu não dependo economicamente disto, não é? Ou seja, eu tenho o meu trabalho completamente à parte, não tem nada a ver com isto, e portanto eu utilizo o meu trabalho e os recursos que eu gero para financiar o meu trabalho com a proteção de animais. E portanto eu tenho a liberdade de pensar desta forma, de que maneira é que eu posso ser mais eficaz nos esforços que eu faço para gerar resultados que se possam medir. E eu acho que isso é muito importante e cada uma das pessoas que está neste movimento, não é, deve fazer esse exercício. Porque senão estamos sempre a repetir o mesmo, todos os anos é o mesmo. E claro, a sociedade vai mudando. Ou seja, é incrível a maneira como o veganismo se expandiu. Eu digo-te a verdade, quando eu me afastei da Animal em 2010, com problemas de saúde muito graves e com inimizades internas, com problemas económicos muito graves, lá está, eu vivi como um monge franciscano por não sei quantos anos. Obviamente uma pessoa não vai acabar bem, não é? Eu pensei, o veganismo está condenado porque está na mão de loucos. São loucos. É a polícia vegana, é gente completamente perturbada, de repente acha que descobriu a verdade e sente-se no direito de estar a perturbar todas as outras pessoas e a policiar as suas condutas. Eu não
sei o que é que aconteceu, mas felizmente o veganismo conseguiu emancipar-se dessa loucura e hoje em dia tornou-se uma coisa bastante mainstream, que é uma coisa super positiva. Ainda bem para os animais, até se tornou muito, muito mainstream, de tal maneira que muitas vezes já não tem nada a ver com os animais. Mas pronto, mas existe e está aí e consciente ou inconscientemente significa que muito menos animais estão a ser massacrados para que muito mais pessoas sejam plant-based ou veganas ou o que quer que seja. Não é? Agora, não sei, ou seja, eu não sei, fico muito frustrado com a maneira estática como o movimento continua a proceder da mesma maneira. E por isso, eu acho que o desenvolvimento que ocorre é apesar do movimento dos direitos humanos. Não acho que seja por causa do movimento dos direitos humanos. Acho que é apesar da gritaria, apesar da obsessão, apesar das agressões, apesar da intimidação. Porquê? Porque simplesmente a sociedade humana vai evoluindo e vai percebendo, ok, isto está mal, esta gente tem razão, são loucos, são agressivos, são esgroviados, mas no limite têm razão e eu vou mudar a minha conduta, mas não quero ter nada a ver com eles. Por isso é que hoje em dia a realidade, e sabemos-o bem, é que há muitas pessoas que são veganas e acreditam nos direitos animais e simplesmente mas não são estão ativistas. afastadas. Estão completamente afastadas, não querem ter nada a ver, não querem ter nada a ver com este movimento que se tornou tão agressivo, tão de condenação, de apontar o dedo, de estar a dizer tu és mau, tu és pior, eu sou melhor. Então, não sei, eu acho que é preciso uma reflexão muito forte. E o outro aspecto, Noel, é que essa reflexão nunca vai vir de cima. Não interessa a nenhuma destas grandes organizações, que são líderes do movimento, estimular esse tipo de reflexão. Então isso tem que vir a partir de baixo daqueles que estão desprendidos e que podem livremente pensar nesses termos. O que é mais eficaz? O que é que estamos a fazer? Quais são os resultados tangíveis que podem resultar de tudo isto? Ou será que isto tem sentido? Será que devo fazer isto? Vale a pena? E são perguntas legítimas, percebes? E isso poderá fazer com que estas grandes organizações comecem a perceber, ok, temos que atualizar as nossas estratégias, temos que ser mais eficazes e temos que mostrar resultados mais práticos e mais transparentes. Sim, mas não é isso que a gente vê nem de um lado nem do outro. E depois temos aquele fenómeno, e por isso é que nós também acabámos por ser figuras um bocado mediáticas, no sentido de que estamos constantemente a ser atacados pelos outros dentro da causa, porque eu acho que nós temos isso em comum, nós questionamos a eficácia daquilo que os outros estão a fazer. Eu não consigo, e não para mais pessoas que estão a trabalhar diretamente connosco, se for estratégias completamente distintas e que não têm nada a ver com aquilo que é o meu caminho, é o nosso caminho, obviamente que não tenho que estar a interferir com nada. Claro. Mas quando temos temos um grupo de trabalho ou temos uma visão que nos permite fazer alguma coisa em conjunto e questionas essa parte, a parte da eficácia, as pessoas ficam incomodadas porque parece que as pessoas estão habituadas em fazer as coisas sem pensar nisso. De maneira nenhuma, nunca pensam nos resultados. Como é que vamos fazer isto? Não, mas vamos fazer isto para quê? Pergunto eu. Porque sim. Sim, mas sim é o quê no final? O que é que vamos atingir no final? Quais são as consequências? Quais são os resultados? Consegues-me dizer alguma coisa sobre isso? Mas pronto, mas temos que fazer porque mostrar serviço. Eu não consigo estar aqui só para mostrar serviço. Não consigo andar aqui só para mostrar serviço. Não consigo fazer isso. Há um objetivo para mim. Eu não aceito menos do que a libertação animal. Não aceito. Para mim, na minha cabeça, não. Eu sei que não é algo tangível, mas eu não aceito menos do que isso. Por isso, qualquer discussão que seja para marcar o ponto, ou qualquer projeto que seja só para mostrar serviço, não me aproxima da libertação animal e não aproxima os animais da justiça e da liberdade. Por isso... Eu acho que é tangível. Eu acho que é tangível. Eu acho que fomos enganados. Eu acho que fomos enganados. Porque eu acho que nos disseram que a libertação animal é um ideal. Repara, não há ninguém mais derrotista que o ativista dos direitos animais comum. Porquê é que estás aqui à porta da Praça de Touros? Ou porquê é que estás aqui à Praça de Matador? Não, isto nunca vai acabar, mas então eu estou aqui, etc., a dizer e a fazer e a acontecer. Então vai para casa. Isto não vai acabar nunca. O que é que tu estás aqui a fazer? Vai para casa.
Então não serve para nada. Claro que vai acabar. E já está a acabar. Vai acabando. E volto a dizer, a libertação animal realiza-se da maneira mais tangível possível nos santuários. A Eu libertação animal estava a dizer realiza-se... tangível mais da minha capacidade de chegar lá, Não, da minha envolvência. não, Se calhar não será já, não será ainda comigo. Sim, mas repara, para que pensar nesses termos? Pensa que todas as pessoas que acabaram por mudar devido ao teu trabalho estão a realizar a libertação animal. Portanto, tu estás a realizar a libertação animal. Na sua mente, no seu sistema moral, a libertação animal tornou-se uma verdade ética evidente. E a libertação animal tem que se tornar uma verdade ética evidente. Não é? E, portanto, de muitas maneiras diferentes, eu acho que é tangível e é realizável, simplesmente não através da repetição dos mesmos modelos e através deste ataque tão brutal que há dentro do movimento, que é uma coisa, repara, todas as críticas que eu faço são críticas desapaixonadas. Eu não tenho sim. nada contra ninguém. Não é? Exatamente. Ou seja, eu faço essas críticas contra mim mesmo, porque eu sou capaz de olhar em retrospectiva e dizer tudo aquilo que eu fiz teve um certo sentido histórico, mas eu vendo as coisas em retrospectiva, eu acho que não fui muito eficaz nisto e naquilo, e estava enganado em relação aos pontos A e B e C e D, e hoje se calhar estou enganado em muitos outros, não é? Mas, portanto, eu não estou aqui a dizer o fulano A e o fulano B e a fulana C e a fulana D são maus, são ativistas do mal. Não, o que eu estou a dizer é, estão a pensar de maneira errada, estão a proceder de uma maneira ineficaz ou mal posicionada, ou isto ou aquilo, com base em princípios perfeitamente demonstráveis, não é? Então, essa visão desapaixonada é muito importante, porque é o que permite o debate, esta conversa que estamos a ter agora, que as pessoas nos estejam a acompanhar e a pensar ou falar também nisto, porque não há nenhuma conclusão pré-vendida e pré-feita para entregar à comunidade. A ideia é que pensemos todos nisso, não é? Agora, o que é que há no movimento? Há ódios pessoais que são completamente, não sei, são coisas patológicas. Controlados, São patológicos, coisas isso. patológicas. E são coisas patológicas de pessoas que não conhecem. Há pessoas que não conhecem e odeiam principalmente. Há pessoas que se unem no ódio, porque odeiam isto ou aquilo. Há pessoas que o que os motiva, o que as une, é o ódio que sentem por alguém ou por alguma coisa, Exato, não é? exato. O que é uma E coisa. é uma coisa. Fosse essa energia canalizada para encontrar soluções. Não é? Eu acho que o Gary Francione foi um cancro para o movimento de defesa dos direitos animais. Sim, sim. Eu acho que inicialmente ele começou, quando eu comecei a estudar, há muitos anos, ele era um teórico com ideias importantes. E depois tornou-se um cancro e tornou-se uma das principais razões pelas quais há um grande divisionismo e há os abolicionistas puros e perfeitos e todo o resto, não é? Mas eu não vou fazer um movimento contra o Gary Francione. Isso seria uma estupidez. E eu não odio o Gary Francione. Creio que simplesmente é uma pessoa que está profundamente errada e que veio a ser uma influência muito negativa para este movimento. Mas, quer dizer, se eu fosse odiar o Gary Francione por isso, eu teria que ser um idiota, não é? Porque isso não tem sentido. Não é? Ele não tem uma má intenção, mas o trabalho dele acabou por ter consequências muito negativas. Sim. Portanto, que alguém odeie o Noel ou odeie o Miguel por não sei quê, por coisas completamente estúpidas, e esse alguém é vegano e supostamente defende os animais, ou seja, é preciso perguntar o que é que está a acontecer aí. E isso é tão comum, que tornou um cancro do movimento. A polícia vegana é um grande cancro do movimento. E normalmente são pessoas que não fazem absolutamente nada, nem por uma pulga, não ajudam uma mosca, não ajudam um gafanhoto. Mas isso para sair por aí a dizer como é que as coisas deveriam ser, eles não fazem absolutamente nada, não têm nenhuma experiência prática, nunca ajudaram nada, absolutamente. Ou seja, é uma coisa incrível. E é pior do que a energia que gastam ao fazer isso, é a energia que te vão roubar a ti. Exato. Sim. A energia que nos roubam a lidar com isso, porque por mais que a gente se fortaleça e que tenhamos estratégias para lidar com isso, há dias melhores, há dias piores e há dias que realmente a nossa força fica afetada por não perceber porque é que as coisas estão a acontecer.
E, E porque estão a fazer uma guerra. Ou seja, eu posso acima de dizer, tudo, Manuel, repara, aqui neste momento, para que tenhas uma ideia, neste momento eu tenho 3 grupos de veganos animalistas, 3 grupos diferentes, que querem acabar com este santuário. uhum, Um deles, um deles diz que é da Frente de Libertação Animal colombiana, é tão uhum, idiota para escrever isso, e diz que todos os dias de ameaça diz que vai queimar tudo isto. Ou seja, vai uhum, queimar um sítio onde há 400 animais protegidos. uhum, Outros desdobram-se em difamações e em queixas, incluindo as autoridades, para tentar fechar isto. Ou seja, tu dizes, será possível que o ódio seja tão cego, por inveja, por é, isto, por inseguridade, é, por aquilo, para tentarem fazer mal a um sítio que a única coisa que faz é proteger animais? uhum, Então, ou seja, realmente é uma coisa que é muito patológica e eu acho que é um dos grandes problemas do movimento. Além da falta de estratégia, além da repetição e falta de autocrítica, é a falta de medição de resultados, enfim, além desses aspectos que estávamos a mencionar, depois todo este ambiente de guerra, isso é uma coisa que provoca um desgaste brutal porque eu tenho que estar sempre a lidar com esses ataques. E, portanto, no tempo que uma pessoa não tem para fazer tudo aquilo que é preciso fazer aqui e para manter isto, ainda é preciso ter que estar a lidar com esses ataques. uhum, Então, é duro, não? Muito, muito, muito é, desconcertante. é bastante, bastante, Miguel. Olha, falando de coisas boas, vamos tentar falar um bocadinho agora de coisas boas. Também já estamos há mais de uma hora a Okay? conversar, isto passa rápido. Passa rápido. Ah, como é que tu vês aí o futuro do teu projeto? Eu sei que tu não vais ficar por aí. Tu tens essa tua cabeça é uma cabeça que precisa de encontrar soluções para os problemas. E quais são os próximos passos? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Pois, se calhar o próximo passo é cortar as veias numa banheira de água quente. porque, porque Não, a coisa está não, bastante. não, não podes, pá, agora tens essa família toda para. Já não Não, dá, já mas não dá. não, pois já não dá, já vou tarde, já vou tarde. Agora Um, já não dá. não, pois, Noel, eu eh, aprendi a que é preciso levar um dia de cada vez, porque isto é uma realidade esmagadora. É uma realidade esmagadora porque são muitos animais, as necessidades são brutais. Isto é uma responsabilidade que te asfixia. Um, e, basicamente, eu estou sozinho nisto, praticamente. Ou seja, a outra pessoa que está comigo nisto, principalmente, foi um ganadeiro toda a vida. Foi precisamente a pessoa que tinha aqui uma ganadaria de produção de leite e que teve já 5 ganadarias e que hoje é uma pessoa fundamental, é professor de medicina veterinária, traz aqui os estudantes dele a receber uma nova visão da coisa e tem um papel muito importante nisto. E lá está, é um exemplo da mudança, dessa mudança que queremos. Mas para encontrar soluções no dia a dia estou muito sozinho. Hum, Então, eu tenho 50 mil planos, 50 mil, mas sinto muito desconcertado porque não há apoios, percebes? É uma solidão total e há uhum, muitas coisas que se poderiam e deveriam fazer, por exemplo, na história dos touros bravos, por exemplo, na história dos veículos de substituição de tração animal, naquilo que se poderia... Eu criei uma coisa chamada o Plano Pégaso para proteger esses cavalitos e esses burritos e essas mulas para não acabarem em salsicha. A ninguém interessou. E tu já começas a pensar, bom, então eu se calhar tenho é que ver como é que eu consigo pôr isto a funcionar e tentar estabilizar primeiro isto e depois já ver como é que se podem dar outros passos. Porque a ideia, e eu defendo muito esse modelo, a ideia é criar aqui um projeto de ecoturismo que está mais ou menos começado, aqui há visitas todos os fins de semana, agora vem a polícia vegana a dizer como é que é possível que um santuário receba visitas? Então é um jardim zoológico, que é o que me dizem todo o tempo. Eu digo, não é yeah, um jardim zoológico, que um santuário não tem nada a ver com um jardim zoológico, mas então de onde é que vêm os recursos? Não é? E, quer dizer, oxalá que não deixe de haver, ou seja, os jardins zoológicos, que essa é uma outra boa questão, é se todos formos boicotar os jardins zoológicos, vamos fazer com que esses animais morram à fome. Então, uhum, ou criamos santuários com recursos espetaculares para levar para lá todos esses animais, ou então, ou exatamente. então, então vão morrer à fome. Então temos que ser consequentes, lá está. E para mim, o modelo perfeito de um santuário
une-se com o modelo perfeito de um jardim zoológico. O jardim zoológico do futuro é um santuário. O santuário Uhum. do futuro é um jardim zoológico do futuro. Ou Sim. seja, é um sítio absolutamente espetacular para os animais, que vivem livremente em condições incríveis. Se não quiserem ser vistos, não são vistos. Se não quiserem ser sequer remotamente observados, não são remotamente observados. Mas as pessoas vão lá a visitar, a aprender. Há restaurantes veganos, em zonas afastadas. E, obviamente, ao fazerem isso, estão a financiar esse santuário. Não é? Claro. Na verdade, os melhores santuários do mundo funcionam assim. Eu tentei fazer isso aqui na Colômbia e de alguma maneira está-se a fazer, mas é complicado porque lá está, estou muito sozinho nisso. Portanto, os próximos passos, Noel, eu acho que vão nesse sentido. Se tu te fixares nos melhores santuários que existem nos Estados Unidos, já estão a funcionar assim. Têm cabanas, têm cabanas espetaculares, com um luxo incrível, dentro dos santuários, para as pessoas poderem alugar, fazer lá uma festa de anos, ficam lá o fim de semana, vão lá de férias, estão com os animais, participam nas atividades, vão visitar a cidade local, etc, etc, etc. Há visitantes, há terapia de abraço de vacas, que também vem a polícia vegana dizer em seguida como é que é possível que explorem as vacas ao fazer terapia de abraço de vacas. O que é terapia de abraço de vacas? É chegar onde estão as vacas a ruminar contentes da vida porque estão cheias, que já não lhes cabe um feijão, Uhum. e são vacas meiguinhas, que gostam de beijinho, que gostam de abraço. Eu tenho aqui muitos touros e vacas que nem sequer, ou seja, nem a mim me deixam aproximar Claro. deles. E não há Claro. problema. Eles têm que fazer aquilo que querem, porque esta casa é deles. Mas há muitos outros que veem pessoas e vêm a correr porque querem abraços e beijos. Uhum. Então, se as pessoas puderem ir, conectar-se com eles e beijá-los, abraçá-los, penteá-los, escová-los, conhecê-los, estão a fazer uma conexão que os vai aproximar muito mais do veganismo e estão a ajudar a financiar o santuário. Portanto, o caminho para o futuro tem que ser esse. E os próprios animais, porque é que a gente havia de privar os animais, se é uma escolha deles? Eles são animais Claro. que são domesticados, não estamos a falar de animais selvagens. Claro. São animais que foram domesticados e têm uma relação íntima com o ser humano. Por isso, Não, é que qual é o um problema? santuário de animais selvagens não vai fazer terapia de abraços chimpanzês. Obviamente. Isso é completamente diferente. Mas há pessoas a embirrar até com isso, o que é uma coisa absurda, Claro. não é? Claro, E de nós repara, usarmos os animais para fazer as campanhas online e para fazermos todo o trabalho que fazemos online, até isso é criticável. Para eles está porque nós estamos a explorar os animais, não é? Não, nós estamos a dar uma. Se não for isso, aqueles animais não existem, não é? Como é que a gente vai subsidiar uma coisa destas se ninguém souber que isto existe? Claro. Porque se não temos dois ou três, vamos trabalhar, temos 2 ou 3 animais, fazemos como qualquer outro, temos 2 gatos e um cão e ficamos por aí. Mas isto não é a mesma coisa, repara, não é? aqui vem mais ou menos, em cada fim de semana ao sábado, há visitas sábado e visitas domingo, vem mais ou menos 50 pessoas em cada dia. São 50 pessoas, lá está, como falámos há pouco, que muitas não são veganas, oxalá que a maioria não seja vegana, Não que é seja. para precisamente terem essa conexão, não é? Senão não estamos aqui a fazer nada. A ideia é gerar essa conexão e gerar essa consciência. Isto é um sítio gigante, tem 53 hectares, tem muitos animais, a maioria não se aproxima, mas há outros que se aproximam muitíssimo. Ui. Então, olha, eu vou ter que ir tratar aqui de um problema. Então estamos igual. É porque nós estamos off-grid e temos 2 sistemas solares e um acabou de ir abaixo. Vou ter que fazer aqui uma mudança. Não, vou ficar sem bateria no telemóvel. Bom, dá-me só um minuto e já volto. Peço desculpa, mas eu já volto. Não te preocupes. Só fazer uma mudança ali. Dá-me aí o teu telemóvel.
Cá estou eu. Estão as, estão a- estão as Parabéns. Aqui se há é um o problema, resultado. não resolve em 2 minutos, Noel, porque eu vivo no século XIX, portanto. Não, opá, nós como quisemos realmente subsistir com muito pouco, decidimos ter o nosso espaço autossuficiente para não ter despesas mensais. É uma das maneiras de nós financiarmos o projeto, é não ter despesas, o que Não, já é boa, uma bom, boa ajuda, né? Vamos só boa ideia. dizer aqui Aqui um não bocado. resultaria pelo clima, aqui não é clima de sol, é clima Pois, bastante cinzento e de chuva, enfim, mas pronto, mas olha, parabéns porque resolveste o problema rapidamente. Mas, eu já sei mas como é que é. não, mas interessante aquilo que estávamos a dizer também, porque mais uma vez, felicitações, tocaste noutro ponto-chave. Não podemos comparar santuários de animais domésticos com animais selvagens. Não é? Por exemplo, o touro bravo é um animal semi-selvagem. Uhum, sim. Abraça touros bravos não é muito recomendável porque se abraçam uma vez e acabou a conversa. Mas estamos a falar de porcos, de vacas, de cavalos, são animais que são domesticados há gerações e gerações, ou seja, é uma coisa que dura há séculos e séculos e séculos. E estão muito acostumados à presença de humanos. Claro, muitos chegam aqui muito maltratados. Tu vais aqui à Manada Grande, a Manada Grande tem para aí umas 85 vacas e touros e bezerros, e eu diria que para aí talvez uns 70% desses animais não se vão aproximar. Ficam para aí 2 metros de cada pessoa, mas não se assustam, simplesmente não se aproximam, estão a comer pasto, podem estar a comer pasto a 1 metro de ti, mas não deixam que tu lhes faças uma festinha. E não há problema. Mas há uns 20 a 30% que são ao contrário, que são muito meiguinhos, que adoram, dão beijos às pessoas, adoram que uma pessoa esteja ali a abraçá-los e a beijá-los, quase que adormecem nos braços de uma pessoa. Então, se isso é, desde logo, uma ponte para criar essa conexão positiva com os animais e chegar ao veganismo, e em segundo lugar, se isso é uma maneira de ajudar a sustentabilizar a proteção deles, o que há de errado com isso? Não. Eu Pois. diria que é moralmente obrigatório, percebes? Mas lá está, vem a polícia vegana, que não serve para nada, e vem imediatamente dizer que isso está mal, porque para eles tudo está mal, porque para eles é indiferente que esses animais terminem no matadouro, desde que eles possam defender a sua ideologia, porque eles estão a defender uma ideologia, não estão a defender animais, eles estão a defender a ideologia dos direitos dos animais e não os direitos dos animais. Essa é a grande diferença. Mas pronto, mas sem querer afastar muito da parte positiva, que me propuseste que fássemos de coisas boas e para não voltar aos problemas, eu acho que o plano, Noel, aqui e em qualquer lado, tem que ser esse. Ou seja, os santuários têm que ter visão, como têm tantos problemas e têm tão pouco apoio da mesma comunidade de defesa dos direitos animais, temos que inovar. E inovar significa vermos com projetos de ecoturismo. Eu acho que isso é inevitável. E por isso é que nos Estados Unidos, os melhores santuários de animais são projetos de ecoturismo incríveis e têm muito êxito e já perceberam que esse é o caminho e, portanto, já se está a fazer também em Espanha e eu acho que isso vai ser cada vez mais aquilo que se terá que fazer. Essa é a solução para a proteção dos touros bravos, é o ecoturismo, protegendo-os a eles e que as pessoas os possam visitar a eles no seu habitat natural. Há um santuário nos Estados Unidos de animais selvagens que é incrível, que é o Wild Animal Sanctuary, que é um sítio espetacular onde os animais vivem muito, muito, muito bem. E há pontos aéreas onde as pessoas vão e vão caminhando e vão vendo as zonas dos animais desde o céu, por dizer assim, e os leões e os ursos e os tigres andam todos lá abaixo nos seus espaços, cada um deles, em áreas completamente incríveis e, repara, tu se calhar podes chegar ali e dizer, isso é um jardim zoológico, percebes? Mas lá está, os objetivos são completamente diferentes, é um santuário que está a fazer um esforço hercúleo para resolver a crise dos grandes felinos mantidos em condições domésticas nos Estados Unidos. E qual foi a maneira que eles encontraram de financiar isso? Permitir visitas e permitir a interação das... Pá, peço imensa desculpa a todas e a todos, mas o telemóvel que eu estava a usar acho que entrou em overheating e desligou-se e agora não está a funcionar. Vamos tentar retomar. É uma pena porque acabei de perder a ligação e acabei de perder este vídeo porque já não vou poder pôr online porque o telemóvel desligou-se. Vou tentar ver se o Miguel volta aqui. Estas
tecnologias são sempre complicadas. Vou convidá-lo. Está muito calor aqui à noite e fiquei meio chateado porque agora perdi. A gente costuma colocar depois estes vídeos todos online. Que mexia um bocadinho com a estrutura da causa animal e estávamos a falar sobre isso. O Miguel ainda não apareceu. É que o outro telemóvel crashou mesmo. Foi-se mesmo. Foi-se mesmo completamente abaixo. Bem, por isso é que eu não costumo usar. Well, Sim, Miguel. Epá, tive aqui um problema não, complicado. Isto não hoje é, não está eu tenho fácil. que dizer que houve aqui uma situação urgente, que há um animal que aparece e eu Sim. tenho que ir procurá-lo. Acabam de dizer-me, porque isto pronto, já ok. sabes que tu sabes como é que é esta vida, não é? E como isto é muito grande, antes que Sim. caia à noite, é preciso encontrá-lo antes que se meta ao bosque, porque são 53 hectares de bosque e é uma complicação. Então, queria agradecer-te muito pelo convite, peço desculpa pela interrupção abrupta e peço desculpa também a todas as pessoas que nos estão a acompanhar e agradecer-te muito pelo convite, pela oportunidade, pela conversa tão interessante, por teres-me em conta, porque eu já sou um desaparecido há muitos anos. E queria agradecer-te muito por aquilo que tu fazes, por aquilo que vocês fazem e por ter essa visão tão importante que é tão pedagógica e tão urgentemente necessária. Pá, as palavras são as mesmas para ti, sabes que a admiração está cá e das vezes que falamos sentimos que realmente estamos a fazer um percurso que tem um entendimento diferente e um entendimento necessário daquilo que é a causa animal. Não estamos com muita. Não dedicamos muito do nosso tempo às palavras e estamos mais focados realmente em encontrar soluções. Claro que as palavras são necessárias para comunicar, como nós estivemos aqui a fazer hoje, temos mesmo que comunicar, mas eu acho que eu vou ter que te fazer outro convite, porque este episódio, porque o meu telemóvel crashou, ele foi abaixo, fez overheating, e eu perdi este episódio, por isso nós vamos ter que repetir esta conversa, Miguel. Quando quiseres, já sabes que será um gosto muito grande. Se calhar mais para a frente, lá mais para o outono, a gente volta a conversar um bocadinho, voltamos a falar um bocadinho do que falámos hoje, porque eu gostava muito, porque estas conversas depois ficam no nosso canal de YouTube e as pessoas podem depois consultar sempre que quiserem, e acho que é importante, quem quiser dar uma espreitadela a esta visão, um bocado mais pragmática e prática do que é a causa animal, acho que faria todo sentido a gente ter isto lá. Mais uma vez, olha, vai lá. Só queria dizer uma última coisa para não ser mal entendido. Para, eu não tenho todas as respostas, aliás, tenho poucas, e não tenho... Ninguém esse é o ponto principal, ou seja, eu acho que o mais importante é que fique um convite para que todos pensemos realmente na eficácia daquilo que cada um de nós está a fazer. E tentar medi-lo através de resultados. Portanto, não quero que alguém pense, então este tipo agora só acha que está tudo mal. Não está tudo mal. Porque
porque eu não vejo nem de ti, nem da nossa parte, vejo nenhum tipo de trabalho ou de comunicação no sentido de perseguir o trabalho dos outros ou dizer que eles estão a fazer coisas mais... Como eu disse há bocado, as pessoas que trabalham diretamente connosco e porque nos convidam para algum tipo de parceria ou de projeto, obviamente que aí tem que haver alguma intervenção, mas tudo que é exterior ao nosso projeto e que seja um caminho diferente, pá, que o façam. Não, o que é errado é não fazeres nada, não é? Isso daí não vai sair nada de jeito. Como dizia Reagan Russell, não é? Eu não sei se o que eu estou a fazer tem algum impacto, mas não fazer nada não tem nenhum impacto. Isso é certinho, não é? Pá, por isso, cada um que continue, se realmente tem uma visão que acha que possa ter resultados, que acredita nos seus valores, é avançar e deixar que os outros também façam o mesmo. Acho que é muito simples. Amigo, vai lá à procura do teu menino ou menina, não sei quem é, e força aí. E até breve. Vamos ter que repetir isto. Um abraço muito grande e um abraço a todas as pessoas que estiveram connosco e que estão connosco. Um abraço forte. Obrigado. Saudades de Portugal. Sim. Tens que voltar cá um dia destes. Um abraço. E outro para ali. Fica bem, vai lá. Um abraço grande. Vai lá. Bem, eu vou ficar aqui ainda um bocadinho com vocês. Epá, pedir desculpa por este final assim um pouco estranho. Realmente agora fiquei um bocado triste porque perdeu-se esta conversa e estava a ser bastante interessante, acho eu. Não sei se do vosso lado estavam a gostar, eu acho que sim. As conversas ativistas vão continuar. Todos os meses vamos ter algum convidado. Já temos alguns para os próximos meses e vão ser também eles bastante interessantes. Pessoas que têm algo para dizer sobre a causa animal, têm algo para dizer um bocado fora do padrão mais radical, por assim dizer. Pessoas que com quem é possível ter uma conversa e uma conversa produtiva. É isso que nós procuramos, por isso é tão necessário que haja rúbricas como esta em que a gente possa conversar e expor pontos de vista, mas sempre com respeito e pelos pontos de vista dos outros. Obviamente, sendo esses pontos de vista respeituosos por si mesmos. Deixo-vos com um abraço. Quero-vos relembrar que nós continuamos com o nosso trabalho. No dia 2 de setembro vamos ter a marcha em Lisboa, a Marcha pelos Direitos de Todos os Animais, que nós organizamos todos os anos em Lisboa. Convido-vos desde já a participar. Plant-Based Treaty, falo sempre de Plant-Based Treaty. Hoje não trouxe nenhum cartaz, peço desculpa, mas se ainda não foram, se ainda não assinaram, assinem o Plant-Based Treaty, subscrevam. Vejam, leiam um documento muito interessante, www.plantbasedtreaty.org. Vejam as nossas redes sociais, continuem a acompanhar, apoiem-nos, nós precisamos muito do vosso apoio, seja na divulgação, seja na compra do nosso merchandising, seja em resposta aos nossos pedidos para angariações de fundos, que, como vocês sabem, isto não vive sozinho. Nós temos muitos planos e trabalhamos diariamente para criar as condições as melhores condições possíveis para animais que são vistos como animais de consumo, e isto não é fácil, amigos. Um bem-aja para todos e obrigado por terem estado aí, obrigado por mais esta companhia e sim, Paula, passe para o mês que vem, vamos ter mais um convidado e se calhar a partir de outubro serão 2 conversas por mês. Eu vou tentar fazer isso porque eu acho que é importante a gente conseguir conversar sobre a causa animal e aprendermos todos um bocadinho uns com os outros. Um abraço, fiquem bem.